Bom, eu sou Gabriela Amaral, eu acho que vocês já viram isso quando se inscreveram, portanto, estou chovendo no molhado. E é um prazer estar aqui. Eu sou roteirista há muitos anos, não gosto nem de falar quantos, porque denuncia realmente a minha idade. E hoje eu estou aqui para falar um pouco de comédia com vocês. Na verdade, eu não comecei a minha vida profissional como escrevendo comédia. O meu preparo era para escrever drama. A vida me levou para a comédia ou a comédia me pegou para ela, mas foi um caso de amor e de humor que a gente desenvolveu, eu e a comédia. E eu vou dividir aqui com vocês algumas reflexões, né, sobre a comédia, sobre o papel da comédia. Eu não sei se, talvez para alguns roteiristas isso seja algum assunto que vocês já dominem, né? Mas é sempre legal a gente aprofundar. Eu, por exemplo, assim, sempre gosto muito de refletir sobre a minha prática, e toda vez que eu preparo essa palestra, eu fico assim, eu tenho novas reflexões sobre o tema. A gente está num período agora de pandemia e me bateu diferente todos esses conteúdos que eu vou falar para vocês. Eu vou começar essa explanação até pedindo a bênção de São Lourenço. São Lourenço, para quem não conhece, antes de ser santo, não é uma pregação religiosa não, tá, gente? Tem a ver com conteúdo, eu juro. Não sou pastora, não. E mesmo pastor não gosta de santo. Mas, enfim, não é religioso. Mas é uma história interessante. O São Lourenço, antes de ser santo, de ser só Lourenço, e ele era um frei que vivia na Roma, não em Roma, na Roma, né, antiga Roma, e numa cidade que estava em vias de ser invadida, estava sendo ameaçada, e aí o chefão da cidade chamou São Lourenço, que não era santo. Lourenço, você, por favor, corre todas as igrejas da cidade e traz todo o tesouro que tiver, tudo que for de precioso da igreja, traz para cá, para a gente, que vai ter uma guerra. Aí o São Lourenço foi, percorreu todas as igrejas e chegou lá no palácio do tal, do chefão lá, que eu não sei que cargo era naquela época, era meio que um prefeito, e trouxe eu falo às vezes um pouco de palavrão, eu me controlo para não falar, mas eu já estava falando uma porrada, mas enfim, vai escapar, tá, gente? Eu peço perdão já de antemão. Aí ele trouxe uma porrada de pobre, doente, manco, caolho, e falou que, ó, esse aqui é o tesouro da igreja. E o tal prefeito não gostou da piada. Ele estava realmente esperando o ouro, veio um bando de mulambo. E condenou o São Lourenço à grelha. Então, ele foi queimado vivo. E São Lourenço, na grelha, quando já estava quase morrendo e tostado de um lado, falou assim: tem que virar carne, o churrasco do lado de lá está meio ruim. E aí disse essa piada e morreu. Com isso, São Lourenço virou padroeiro dos comediantes e dos chefes, o que também é uma piadinha de mau gosto, mas assim, essa história fala da piada na hora da morte. E eu vou lembrar de uma outra piada também que é clássica, que eu não sei se é piada, mas enfim, a gente ou se aconteceu de verdade, mas quando o fato é ruim e a história e a versão é boa, a gente fica com a versão. A versão é que o Buster Keaton também, que é um comediante, né, das antigas, que já, como vocês vão ver na história, já morreu, para quem é mais novo. O Buster Keaton estava ali, naqueles últimos momentos, deitado no seu leito de morte, no hospital, e desacordado. E estavam os amigos dele todos reunidos. E assim, caraca, será que morreu? Será que não morreu? Naquele momento, o cara parecia que não estava respirando. O cara, será que... Até que alguém deu uma ideia e falou assim: por favor, será que ele morreu ou não morreu? Aí o outro assim: toca no pé dele, porque dizem que os mortos têm o pé frio. Aí o Buster Keaton falou: não a Joana d'Arc. E morreu. Essas duas histórias é muito
engraçado começar uma palestra de comédia falando de morte, mas a morte é um tema muito relacionado à comédia, por incrível que pareça, e assim, e eu sei que é desagradável iniciar, até refletir se eu ia começar mesmo com essas histórias, em tempos de pandemia, que as pessoas estão morrendo, falar de morte para falar de comédia. Mas a comédia realmente está relacionada à morte. É, a comédia, assim, por que, que o ser humano ri, né? O riso humano, ele é totalmente relacionado à ideia da mortalidade. O homem, o ser humano, não o homem ou a mulher, o ser humano, ele só ri porque ele tem consciência da morte. Os outros animais riem também, né? Essa história de o homem é o único animal que ri é mentira. Os animais riem, mas eles riem de alegria, riem de prazer. O ser humano ele tem o riso humorístico. E esse riso humorístico é um riso relacionado à morte. E esse riso ele vem justamente para combater o medo da morte. A comédia ela é impotente diante da morte, né? Aliás, acho que tudo é impotente diante da morte. Mas a comédia tem um predicado muito valioso à vida, que é desafiar o medo da morte. Né? Não à toa, assim, vocês já viram isso. Muitas vezes a gente está num velório e alguém solta uma piada. Tudo isso se relaciona ao medo humano da morte e que a comédia enfrenta o medo, né? Diminui o medo. Já que somos mortais, vamos rir, porque não há nada a se fazer diante da morte. Tá? E por esta relação com a morte, a comédia não é muito bem vista pela religião. Tá? Religiosos não gostam da morte, uma alegoria muito interessante sobre esse conflito da comédia e a religião pode ser visto assim, acho que com brilhantismo, tanto no livro O Nome da Rosa, do Humberto Eco, como no filme que é originado nesse romance. Espero que todo mundo conheça a história, mas enfim, é uma história que se passa na Idade Média, em que muitos monges eram queimados, morriam misteriosamente, e esse cara, o personagem principal, ia desvendar esses mistérios também ele, um monge franciscano, e descobria-se que algum monge tinha envenenado o livro da Poética de Aristóteles sobre a comédia. Um livro que nunca existiu. Tá? Bom, até onde se sabe, isso é uma fantasia. Aristóteles escreveu, dedicou muitos e muitos e muitos capítulos e muitos tratados sobre o drama. Sobre a comédia, acho que se falou uma frase, né? Então os teóricos, assim como é uma brincadeira, né, dessa história, com o fato da religião não gostar da comédia e os teóricos também não, né? Assim, a fortuna crítica da comédia é infinitamente menor no sentido quantitativo, né? Do que a fortuna crítica do drama, né? Por isso eu acho até que essa palestra pode interessar a quem já é roteirista, porque a gente fala muito de jornada de herói, fala muito de plot point, né? Mas a comédia especificamente ela recebe pouca atenção teórica, por vários motivos, mas assim, vamos hoje tentar encontrar alguns caminhos aqui, né? Mas a comédia se relaciona mal com a religião porque somos antagonistas na forma de lidar com a morte, né? A religião a religião vive do medo da morte. A comédia desafia o medo da morte. São duas formas diferentes. O riso, ele é muito humano, né? Ele é o contrário da ideia do divino. O riso, ele é físico, ele é corporal, né? Embora seja também racional, mas você ri é algo físico, é uma transformação, o seu corpo tem espasmos, a sua boca se escancara, é algo corporal, tá?
E enquanto a religião trata, enfim, também do corpo, mas mais o corpo é um tabu religioso e o riso é a falta, inclusive, de controle sobre o próprio corpo. Né? Quando você explode numa gargalhada, você está descontrolado. O riso, então, com isso, dizemos aqui que o riso não gosta, que o... deixa eu abrir aqui, porque a gente vai falar sobre uns dados aqui, eu vou passar isso aqui tudo, para chegar aqui. Tá dando para ver? Tá compartilhado para vocês? Sim. Né? Beleza. Os críticos não gostam da comédia, os religiosos não gostam da comédia, comédias raramente ganham prêmios importantes, a não ser que tenha um prêmio específico para comédia. Fazer comédia não é um bom negócio se não fosse uma forma de vida extraordinária. Mas quem gosta da comédia? Né? Porque fazemos comédia e quem vê comédia. Isso aqui é um levantamento do ano passado, tá? Porque esse ano eu sei que não está valendo, vai ser difícil. Quer dizer, poderia ter. O ano ainda não acabou, mas esse ano já tem uma medição mais esquisita em função da pandemia, tá? Mas, de qualquer forma, até dezembro de 2019, os 5 canais mais vistos do YouTube do Brasil eram 3 canais de comédia, um canal de música e um canal de entretenimento. Esses 3 canais de comédia aqui, Porta, o Whindersson e o Parafernália. Um canal de música de um maluco que, enfim, de gente jovem que eu não conheço. E esse canal de entretenimento aqui, que está entre os 5, ele é um canal de comédia também, que é o Lucas Neto, voltado para o público infantil, para quem, enfim, não tem a desgraça de ter filho em casa vendo esse negócio. Desculpa o desabafo. Que é um... Mentira, eu até gosto do Lucas Neto. É um canal de palhaçaria. Lucas Neto, pelo menos até o ano passado, ele era um canal muito, muito sustentado na estratégia cômica da palhaçaria. Tá? Então, isso aqui são os números de consumo da comédia. Aqui, ó, as séries mais maratonadas na Netflix do Brasil, ano passado, eram 2 comédias e uma dramédia, né, no top 3. As 10 maiores bilheterias do cinema no Brasil em 2019. Um monte de filme americano, por razões que nós conhecemos bem, sendo muito filme de herói, né? Vingadores, espera aí que eu tô com, né, o Capitã Marvel, Homem-Aranha, também filmes infantis, Rei Leão, Disney, Toy Story, Aladdin, Malévola. Outro no último lugar, não, esse Wi-Fi Ralph não é animação, não. E Minha Vida em Marte, uma produção nacional, e é comédia. Aqui volto eu. Então, a gente vê aqui, isso eu não botei no PDF porque é cabotino, mas assim, também na TV aberta, dos programas mais assistidos, que não são as novelas e os telejornais, modestamente está O Que Eu Faço. Então, a comédia, e também no Multishow, se você pegar a TV fechada, os campeões são comédias, né? Os campeões de audiência. E aí entra um momento que eu confesso que eu já perdi um pouco aqui as perguntas de vocês, porque eu estava aqui me entendendo com o compartilhamento, mas eu queria que vocês convidar vocês a uma reflexão, né? A gente viu aqui, né? Em 3 plataformas, em 3 telas diferentes: YouTube, Netflix, cinema, e aqui eu botei uns dados da televisão de boca, né? A gente tem a comédia com um grande destaque, sendo que mundialmente, esses dados são do Brasil, tá?
Mas, mundialmente, a gente não está no apogeu, no que eles chamam de era de ouro da comédia, né? A era de ouro da comédia, em termos audiovisuais, foi muito anos 90, anos 2000, né? Com as séries, principalmente com as sitcoms americanas e depois algumas séries cômicas, e hoje você tem um predomínio de lançamento de séries de drama. Mas aqui no Brasil e também no mundo, eu acho que, se eu não me engano, o Saturday Night Live está em segundo na TV aberta americana, e o Brooklyn Nine-Nine também tem um desempenho muito bom no streaming. E tinha um outro que eu esqueci também, que estava em terceiro lugar, que era uma comédia, né? Perdia para o Super Bowl, basicamente, na TV aberta americana, né? E aí eu ia convidar vocês a entender, a refletir que fatores fazem com que a comédia, mesmo não estando no seu apogeu mundial, ou mesmo no Brasil, não é o grande, a não ser no cinema, não é o grande momento da comédia. E o que leva a comédia a estar com esse desempenho de consumo? Aí vamos lá. Pode, se vocês tiverem algum palpite, por que a comédia tem um grande desempenho de público na TV, no streaming e no cinema? Vocês têm algum palpite aí? Pode, se quiserem botar, eu vou olhar aqui. E tem um monte de perguntas. Eu já vou fazer, eu vou entender essas perguntas, mas é só para eu entender aqui o. Peraí. Então, não tem palpite nenhum. A maior diferença entre a comédia americana. Ih, tem um monte de pergunta. Tá, peraí. As pessoas, alívio cômico, busca por leveza, a nossa desgraça atual. Dramédia, já vou explicar o que é dramédia, aliviar a pressão. A comédia ajuda as pessoas a encarar as durezas da vida, só dói quando eu rio. Por ser oposto ao senso comum de que a realidade é dura, busco no filme o riso, desconexão da realidade dura. Vocês estão, tem realmente isso, é um grande elemento de medo de ficar fora da piada. Muitas vezes a comédia traz o reflexo da vida real, discurso breve, fácil entendimento. Sim, tudo isso. Além de, assim, a comédia, principalmente em países como o nosso, né, emergentes, você tem, vou falar primeiro do cinema, tá? No cinema você tem uma competição, não sei se tem gente de cinema aqui, mas no cinema a parada é dura, né? Não só em termos de ocupação de salas, né, dos filmes estrangeiros. A Mitzi Carvalho é de cinema. E eu imagino que tenha. No cinema é uma dureza, porque você, quando lança um filme, você ainda tem a concorrência brutal dessas majors, né? Com filme, ainda mais hoje em dia, na experiência de cinema, que sei lá se a gente vai voltar a ter de novo, a gente até tá, né, com saudade até do Homem-Aranha. A experiência do cinema, antigamente, no velho normal, até, enfim, janeiro, não sei como será agora, a partir dessa pandemia, você tinha uma experiência de luz, de som e de grandes efeitos visuais, de histórias de heróis que são potencialmente apreciadas por uma família inteira, né? E você tem um grande investimento de Hollywood nessas narrativas de heróis que são grandiosíssimas, né? E como nós, que somos um mercado incipiente, um mercado em desenvolvimento, vamos fazer frente a essas superproduções, né? Se não temos o mesmo poder de grana, né? A comédia, ela tem uma eficiência em custo, né? Ela é um produto que compete de forma bastante desigual, sabemos, não estou falando que é em igualdade de condições, mas ela, com menos custo, nós podemos produzi-la. Nós, inclusive, podemos ter o filme.
né? Não exige grandes cenários, não exige grandes produções. As comédias, de um modo geral, são filmes mais baratos, né? As comédias, então, têm um poder competitivo também por uma outra questão, que é o código, né? Nós temos um código em comum. Não sei se vocês já viram algumas vezes. A piada é isso mesmo, isso é verdade. A força está na piada, na graça, no texto, na direção, nos atores, né? A força não está no efeito, na computação, né? Na grana. A força está no talento. Óbvio, você pode dizer, o drama também pode estar, pode estar. Mas, assim, existe uma coisa que a comédia nos dá que o drama não nos dá. O drama, é muito possível você assistir um drama de qualquer lugar do mundo e pertencer àquela história. Mesmo que seja uma história iraniana, né? Mas ele vai de temas como solidão. São temas bastante universais. Mas no mercado interno, a comédia estrangeira, ela perde força, ela perde competitividade, porque a comédia precisa do código em comum, né? A gente ri do que a gente conhece. Então, assim, volta e meia, se você vira um programa norte, sei lá, o Saturday Night Live, tem uns momentos lá que tem aquela bancada, não sei se alguém já viu, tem uma bancada, eu imagino que sim, de comediantes fazendo piada com um senador republicano XYZ que a gente não conhece. A gente até intui o que é esse sujeito, né? Um sujeito conservador, isso, mas a gente não conhece ele. Então a gente não ri, né? A gente não ri daquelas situações de high school, do baile. A gente até já conhece de tanto ver filme. Mas aquilo, você pode entender que aquilo é importante, que o protagonista, sei lá, o Homem-Aranha quer muito levar a gatinha que ele tá afim, a crush dele, para o baile. Isso a gente consegue entender, é uma situação amorosa. A piada no baile a gente já não entende tanto, porque a gente não domina esse. Não tem baile de formatura aqui, não tem que botar rosa no pulso de ninguém. E essas piadas que são do cotidiano se perdem para a gente. Né? Então, nesse sentido, a comédia nacional ela tem uma força muito grande, porque ela fala de códigos muito que nos pertencem, que a gente sabe sobre a nossa realidade. Né? Então, como produto nacional, ela tem uma força comunicativa e de competitividade muito grande. Claro, tem gente tentando entrar aqui. Pode ser que meu filho apareça pelado a qualquer momento aqui. Desculpa, gente, realmente tem disso. E claro que tem um certo elemento assim, da indústria brasileira, que é uma indústria que não é ainda, que é uma indústria, mas não é uma indústria num sentido, não é, ela emprega muito, a gente sabe todos os valores, né, da indústria cinematográfica brasileira, da indústria audiovisual brasileira, mas a gente sabe que o pessoal não tem dinheiro, aqui não temos dinheiro para errar. Então há de fato uma insistência, né, dos produtores em repetir modelos que deram certo. E os modelos que vêm dando certo no Brasil, em todas as plataformas, são a comédia, que inclusive conversam muito com o dinheiro que o produtor possui. Então, agrada muito, né? Por outro lado, vocês falaram um pouco isso também, para responder ainda a minha pergunta, a questão é que quanto mais tensões uma sociedade tem, mais propensa ela vai estar a produzir e consumir comédia. Né? Porque a comédia... Aliás, a tensão é uma palavra que, com muita boa vontade, vai estar presente em algumas das poucas teorias que explicam a comédia, que explicam por que a gente ri e como a gente produz esse riso. Está pulando, tem muita pergunta aqui. Vamos lá, eu vou explicar essas 3 teorias, né, que explicam a comédia, de onde vem o riso. Como o riso se produz, como o riso se dá. Tá? A primeira teoria chama teoria da superioridade. Ela diz que assim, essas 3 teorias que eu vou falar para vocês, só um parênteses, elas são, nenhuma supera a outra, elas são complementares e nenhuma delas tem uma explicação incrível,
mas todas elas fazem sentido. Talvez fosse o caso de um dia fazerem uma que contemple todos esses aspectos do riso humano. Mas a teoria da superioridade, ela conversa muito com o nosso lado sombrio, com o nosso lado sádico, né? com o ser cruel que todos nós temos dentro de nós, né? Então, quando você está, sei lá, na sua sala de aula e entra menina nova, eu vou botar um exemplo bem infantil, porque de certa forma acho que a teoria da superioridade tem um quê infantil. Aliás, toda a comédia inteira tem muitos aspectos infantis. Você vai lá e sacaneia o cara que tem uma orelha grande, porque você, na sua pretensa superioridade, se acha melhor do que aquele orelhudo. E você ridiculariza ele. É o riso do escárnio. É legal a gente admitir os nossos lados obscuros. A gente ri da fraqueza do outro, a gente ri da inadequação do outro, segundo essa teoria da superioridade. Mais tarde, um cara chamado Wolff, que pelo nome é um... Ah, não, eu esqueci de falar que também tem na teoria da superioridade, por exemplo, não sei se vocês já fizeram isso com amigos, isso é muito comum. Alguém faz um trocadilho, aí o outro lança outro, aí um lança um e o outro lança outro. Isso tem a ver com uma batalha de egos. Eu estou provando para você que eu sou mais inteligente e mais engraçado que você. Também é uma teoria, também se relaciona a essa teoria da superioridade do riso, tá? Aí mais tarde, Wolff, que é um alemão, disse que essa teoria da superioridade também tinha relação com a noção de pertencimento. Tá? Ele amplia essa relação de superioridade de um para um, de um indivíduo para o outro, e coloca essa ideia de superioridade relacionada a pertencimento de grupo. Isso vai desde a coisa mais inocente do mundo, como você, por exemplo, tem um grupo de amigos X, que se você levar alguém que não pertence àquele grupo, ele não vai entender as piadas. São as piadas internas, que têm a ver com aqueles momentos que vocês partilharam em comum, né? Pode ter a ver também, eu sou da quinta série B, então eu sacaneio o grupo da quinta A, pelo simples fato dele não ser do meu grupo. Eu sou do almoxarifado e sacaneio a galera da contabilidade, né? Você tem vários níveis dessa teoria da superioridade associada à sensação de pertencimento. Embora todo riso tenha a ver com esse código em comum, com um grupo que partilha das mesmas ideias. Só que nessa teoria, o que a gente está dizendo é que o grupo se vale como grupo, de uma sensação de ser grupo e ser superior ao outro para rir do outro, tá? E nesses níveis que nos exemplos anteriores é um nível light. Mas isso também se aplica a todas as piadas racistas que vocês já ouviram, as sexistas, as piadas sacaneando no português, né? Xenófobas, regionais. Isso tudo está explicado. E essas piadas existem. Se você for agora, mais tarde, entrar numa live de uma comédia stand-up, ela ainda se baseia muito nesse riso da superioridade. Eu sou adequado, você é o inadequado. Ou o outro é o inadequado. Né? A segunda teoria, vocês meio que até já tatearam aqui, é a teoria do alívio. Né? Ela foi formulada pelo Freud, pai da psicanálise, e descreve o riso como uma descarga psíquica, um pouco como aquela válvula da panela de pressão. É aquilo soltando a tensão do dia a dia. É o que explica, por exemplo, você tá na merda, sem dinheiro para pagar, foi traída, foi abandonada e está fazendo graça, porque isso alivia o seu sentimento de frustração. Ou aquele momento de riso que você dá quando você está num velório. Ou o meme que a gente manda um para o outro, mesmo quando morre alguém que a gente adorava. Aquela piada meio sórdida, meio humor negro. Humor negro não se deve usar mais. Mas de humor, não sei como se fala. Humor horrível. Humor sórdido. Ou o que te faz ver humor ácido. Obrigada, Flávio.
ou aquele elemento que te faz sentar, escolher na Netflix, no fim de um dia muito difícil, uma comédia para ver. Então, quando a vida. Por isso que eu também disse que se relaciona muito às tensões da comédia, né? Quanto mais tensões numa sociedade tiver, quanto mais problemas ela tiver a resolver, mais comédia ela fará e consumirá. Tá? Vamos para a terceira teoria, que explica o riso, que é a teoria da percepção da incongruência. Tá? Essa aqui é mais ou menos, é sobre quebra de expectativa, né? Você, num mundo lógico, espera que uma coisa aconteça de determinada maneira. E na comédia, essa coisa não acontece dessa maneira. Ela te frustra, mas ela te surpreende. Aí o riso aparece como um prêmio pela frustração. É a felicidade, é o festejo da derrota. Você imaginou uma coisa, seu cérebro completou aquela ação, né, gestalticamente, com a sua sequência lógica, e a sequência lógica não veio algo surpreendente. E você se frustra com isso, mas ao mesmo tempo você acha graça de ter sido surpreendido, tá? De qualquer forma, essas teorias todas juntas nem assim explicam a comédia, mas já dão umas pistas, né? Do que de alguns todas essas formas de riso, o riso da quebra de expectativa, o riso do alívio, o riso do, ou mesmo assim, mas muito ainda voltando a Freud na teoria do alívio, o riso da novela, por exemplo, né? Que eles chamam de alívio cômico mesmo. O núcleo cômico da novela tem o propósito de amaciar o cara para ele suportar ver aquilo. Porque se você vai de drama, 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 tragédia, 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 o cara uma hora fica sufocado e desliga. Então você usa o humor como uma partitura, que você vai modulando a emoção do seu espectador de modo a ele aceitar todos os elementos da sua narrativa, tá? Mas um consenso que se tem sobre comédia, que não é uma teoria, né, mas é uma chave para entender como é que isso funciona, é o seguinte: é uma máxima, mas ela é uma máxima teórica, tá? Drama é mentira, comédia é verdade. Isso aí foi formulado pelo Stephen Kaplan, que é um teórico de comédia muito bom, e é muito verdade, assim, e é uma teoria que faz bastante sentido. O drama, o personagem do drama que você embarca, ele não existe, ele é uma idealização da gente. O personagem cômico, ele age com tudo que há de patético em nós, com tudo que há de medíocre em nós, com tudo que há de errado em nós, né? No drama, o herói, ele é um cara com poderes ocultos, que é a história Stephen Kaplan, Jolevi. Deixa eu ver se eu tenho o livro dele aqui à mão. Tenho aqui. Espera que eu vou pegar, desculpa. Meu inglês também não é muito bom. É isso aqui. É um excelente autor. Viram? Deu para ver? Depois eu mostro de novo. Mas o que eu falava? Falava, sim. O personagem do drama, o herói do drama é aquele cara. Sei lá, vamos pegar o Luke Skywalker, tá bom? Do Guerra nas Estrelas. É um cara simples, que está ali num cantinho do universo, mero agricultor, e que vai ser lançado numa aventura incrível. E essa aventura vai ter o poder de revelar uma capacidade incrível que estava oculta. Esse personagem é um ser extraordinário. A gente só não sabia, né? Nem ele sabia. E a trajetória dele serve para revelar esse talento, revelar essa capacidade. Na comédia não se dá da mesma maneira. Por isso que eu falo muito as pessoas falam muito de jornada do herói, né? Quando a jornada do herói não serve para comédia, e tem uma autora aí, que eu vou lembrar o nome, que eu esqueci agora, que diz que também não serve para personagens femininos. Possivelmente também não serve para personagens negros.
né? Assim, a jornada do herói é apenas um ponto, né? Uma forma, né? Que as narrativas se estruturam a mil outras maneiras. Mas voltando ao herói da comédia, o herói da comédia é justamente o cara que está indo enfrentar um grande desafio e ele não tem a menor capacidade para isso. A gente sabe que ele é impotente, ele é um fiasco, ele não tem a menor ferramenta, a menor capacidade, ele não tem nem menor conhecimento para realizar, para enfrentar e para vencer o desafio. E o nosso riso vem primeiro da sensação de ir lá, vai se foder. Desculpa o palavrão, vai se ferrar. Né? E aí, aos poucos, a gente vai. Isso, é a Kim Hudson? Isso. E aí a gente sabe, mas assim, mas voltando ao personagem da comédia, ele vai sem nenhuma habilidade e ele até consegue o feito. Ele consegue efetivamente derrotar o grande oponente, ou ele consegue vencer o conflito. Ele consegue até melhorar um pouquinho, mas ele é essencialmente humano. Né? Mesmo realizando um feito extraordinário, ele segue humano. Ele segue um cara limitado, cheio de defeito, que até pode evoluir um pouquinho, mas continua humano. A comédia prende, então assim, ela fala das pessoas de verdade, não de pessoas idealizadas. Ela fala da incapacidade de todos nós. Ela fala da dificuldade que todos nós temos diante do mundo. Os personagens de drama, mesmo os mais vacilantes, eles vão agindo de acordo com o mundo e o mundo se comporta de uma maneira lógica, né? Mesmo que ele tenha conflito, que ele tenha reveses na sua trajetória, o mundo se comporta como se o mundo fosse previsível, né? A questão é como ele vai superar esse mundo que é previsível, mas é previsível. Na comédia não, o mundo ele é como é o nosso mundo mesmo, muito complexo. A gente realmente é impotente diante dele. Nós somos muito pequenininhos, mas a gente vai, a gente se joga, a gente liga o foda-se, mesmo sabendo que não vai ganhar, e vai, e tenta, e consegue. O personagem de comédia, então, tem muito sentido essa frase, essa afirmação do Kaplan, que drama é mentira, comédia é verdade. Há uma outra explicação para a comédia que também é muito interessante, que é uma equação, na verdade, chama equação da comédia. Comédia igual tragédia mais distância, né? Sendo distância qualquer elemento que possa provocar esse distanciamento, tá? O tempo, né? Quantos de nós não fala no meio da situação péssima, fala, pô, mas um dia eu vou rir disso. Ou seja, a distância possibilita a gente enxergar aquilo de outro ponto a ponto de rir. De outro ponto a ponto de rir foi péssimo. Mas assim, de outro lugar. Você se desloca e ao se deslocar você consegue observar que é engraçado. Essa distância pode ser a distância que vai de mim ao outro, né? O Mel Brooks falava: tragédia sou eu quebrar a unha, comédia é você cair no esgoto e morrer. Não é comigo, é com você, tá distante, eu acho graça.